Olá, boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Finanças Simples Assim. E hoje o nosso convidado é Saulo Godoy. Saulo é investidor e educador financeiro. E eu vou começar pedindo a Saulo para que ele conte para a gente por que ele entrou nesse mercado de investimentos, o que foi que despertou ele para esse mercado. Muito obrigada pela sua presença, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando, né? Poder propagar um pouco mais, falar de investimentos, educação financeira, enfim, algo que contribui muito para a formação de pessoas, né? São tipos de habilidades que têm utilidade na prática. Então, eu que agradeço o seu convite, tá? Mas respondendo a você e também ao público que está assistindo, o que faz a gente entrar são motivos individuais, né? Cada um tem o seu motivo para começar a investir ou não investir, né? Mas os meus motivos que me fizeram investir, três fatores determinaram muito isso, tá? Mas começou em 98, 99, quando eu morei nos Estados Unidos. Então, aos 15 anos, eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos, fazer escola pública americana e me deparar com o mercado financeiro, né? Com os elementos que existiam no mercado, e seus ativos, seus agentes. Então, aos 15 anos, a educação despertou o entendimento desse mercado e a curiosidade por poder entrar no mercado. Mas eu comecei a investir aos 24, então 9 anos depois, porque aí eu já tinha um saldo, né, das minhas receitas que me propiciavam entrar nesse mercado. Ali eu já estava apto financeiramente a usufruir ou testar aquele conhecimento que a posteriori eu tinha adquirido. Então eu comecei a investir aos 24, né, num processo de porta de entrada, porque na época eu não ganhava muito dinheiro, então 3 fatores foram determinantes. Eu não ganhava muito dinheiro, né? Eu ganhava na época com 24, R$600, corrigidos agora dá mais ou menos R$1.500, vai. Então, quando a gente pega pessoas de 24, hoje tem várias pessoas que ganham, e na época eu tinha amigos que ganhavam um pouco mais do que eu ganhava. Outro fator determinante eu sabia que eu não tinha herança, né? Então eu não vim de família rica. Então eu sabia que o meu grande investimento era a minha curiosidade, o meu trabalho, né? O fluxo de dinheiro ia proporcionar com que eu tivesse saldo de dinheiro para poder aplicar. Então o segundo elemento foi ser consciente que eu não ia ter uma herança, que minha família não ia prover um conforto se eu não conseguisse algo pelo meu esforço próprio, né? E o terceiro grande elemento, eu já tinha 24 anos, então não tinha juntado nada ainda. Tinha R$0 investido, R$0 em banco, porque na época o mindset era outro, né? Então eu estava querendo gastar mais do que setar uma vida de investimento, de construção de patrimônio. Então, esses 3 elementos, eles juntos, mas também com o conhecimento prévio que eu adquiri, fez com que eu começasse a investir. É interessante, porque você falou, eu já tinha 24 anos e ainda não tinha nada investido. Tem pessoas que chegam aos 30, aos 40 anos e não têm ainda nenhuma reserva financeira. Então, é louvável que você, tão jovem, já se preocupou com isso que é tão fundamental, né? Já teve essa consciência de que não teria uma herança e que precisaria construir por si mesmo algo que te garantisse lá atrás. Mas foi o conhecimento que você adquiriu lá nos Estados Unidos que já despertou em você a importância disso, ou também a tua educação familiar te despertou para essa necessidade? Porque a gente sabe que no Brasil não se tem muito, né, a educação financeira. As pessoas chegam mais velhas e não adquiriram nenhuma educação financeira. Não foi a família, de fato. Assim, foi uma procura, né, através de literaturas, de livros. Então, aos 24 anos, eu despertei essa vontade e uma professora minha de OSM, da faculdade, me deu o livro Pai Rico, Pai Pobre. Então, o Pai Rico, Pai Pobre foi uma porta de entrada para entendimento de propósito. Porque eu acho que o investidor ele começa na cabeça, né, no entendimento mental do porquê aquilo é importante para ele.
E é um processo individual. Ninguém transfere valores e propósito e conceito de riqueza para outra pessoa, né? Então, cada um individualmente sabe o quanto é para você e o que você quer disso aqui, né? Da vida. No meu caso, vivendo uma filosofia de construção de patrimônio e investimento. Então, foi o livro, Pai Rico, Pai Pobre, que deu uma porrada assim na minha cabeça e eu falei, putz, eu quero ser esse menino do livro e quando eu for pai, eu quero ser o pai desse menino. Então, ele é um livro que você se reflete nos personagens e gosta da história. Então, ele é um livro de comportamento, ele é um livro mental, mas ele é um livro de processo também de construção de riqueza. Então, foi o livro, foi a educação e, em paralelo a isso, tem uma vida referenciada de mentores. Então, eu tenho mentores em vida que eu acompanho, eu gosto da história de construção, Warren Buffett, Charlie Munger, Ray Dalio, muita referência. A gente tem o Luiz Barsi no Brasil também, vamos falar um pouco dos nossos heróis brasileiros. Então, esses caras sempre foram as referências para mim. Então, com a educação, com a referência certa, quando você vai tomar uma atitude, você se pergunta o que foi que eu aprendi e o que os meus mentores fariam se estivessem no meu lugar. Então, você vai diminuindo a sua margem de erro através do conhecimento dos outros também. Então, eu acho que foi um misto da educação, da busca, e isso é intrínseco, né? Mas também dos mentores certos para a filosofia que eu queria viver a partir dos 24. Vamos dizer que você começou com uma excelente indicação de livro, mas muitas vezes os livros param nas mãos de alguns jovens e eles não dão muita importância. Então, dá para perceber que você já tem um mindset, já tinha, na verdade, lá, né, nos 24 anos, aos 15 anos, já tinha um mindset ajustado para uma vida onde você pudesse construir prosperidade e abundância. E isso faz toda a diferença, você concorda? Que o mindset é fundamental? Eu concordo, sim. E falo por viver isso, né? Acho que você também vive isso, a gente teve a oportunidade de conversar. A cabeça, ela te move para onde você quiser, né? Ela te move para onde você quiser. Então, com o mindset certo, de construção, mas de uma relação de propósito com aquilo que você vive de fato, ela é um caminho sem volta. E aí você tem uma direção clara. Quando você tem uma direção clara na vida, é onde você consegue imprimir velocidade. Eu costumo dizer que velocidade sem direção, você vai sair da pista, você vai bater a cabeça no muro, mas quando você entende o que você construiu mentalmente e estabelece a relação de propósito, porque eu quero viver isso, porque isso me faz bem, isso é construtivo, né? O teu relacionamento com as pessoas também muda, porque você começa a ajudar a partir do momento que você reverbera o teu propósito, e você tem um propósito de compartilhar também, porque é o que a gente acaba fazendo aqui, né? Isso é tudo mental, é a cabeça que faz isso, né? Então, eu acredito muito, assim, na força do mindset certo, conduzindo para aquilo que você quer. Né? O que você faz? A gente vai falar hoje no programa muito de investimento, mas eu queria aproveitar esse primeiro módulo para a gente falar um pouquinho mais do Saulo, né? Para que o telespectador que está conhecendo você consiga identificar o que faz uma pessoa tão jovem ter essa mentalidade. Como você trabalha o seu mindset diariamente, assim? Como que você se trabalha mentalmente? Você tem hábitos? Você tem algumas disciplinas, tem rituais na tua rotina que te ajudam nisso? Tenho. Eu sou bem metódico, tá? Então fica fácil responder. Eu sou uma pessoa de hábitos, eu gosto disso, né? Então, para investimento, assim, e hoje eu adoto um papel de gestor, né? Então, tenho vários ativos que eu preciso entender e correlacionar isso com a economia para que eu possa ganhar acima da média. Que isso já é o papel do gestor, da pessoa que lê muito, olha mercado, olha economia. Então, eu tenho um ritual de ler. Então, 1 hora, 2 horas por dia, eu leio muito, né? Leio muito livros biográficos, de pessoas que eu admiro, que construíram sucesso, e não financeiro, mas sucesso naquilo que ele se propôs a fazer.
tento me alimentar de forma saudável, porque também um corpo saudável, mente saudável, né? A gente já escuta isso muito por aí. E tenho o hábito de meditar, que foi um grande presente que eu ganhei de um mentor meu, Ray Dalio, que ele falou que ganhou esse presente na vida. E eu entendi que a válvula de escape física eu já tinha através dos exercícios. Eu sempre gostei de fazer atividade física, sempre fui atleta, mas eu não tinha válvula mental. Então eu não conseguia zerar um pouco a cabeça da gente quando está... Resetar, né? Resetar, exatamente. Então, hoje eu tenho o hábito também de... Meditação é um dos hábitos que me ajudam muito a enxugar um pouco e voltar mais vivo para o jogo. A gente sabe que pessoas de sucesso têm rituais que levam elas a permanecerem no sucesso. Então, é fundamental isso. No próximo bloco, nós vamos falar de investimentos. Como que você investe bem e o que você precisa fazer para fazer boas escolhas. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Cara, sua família tá usando a internet e vai travar o jogo aí. Aí, família, desconecta aí! Isso é muito sem net, né? Isso aqui é a banda larga mais rápida do Brasil. O Wi-Fi é Plus, mais potente. E eu tenho ponto ultra pra jogar. Então tá. Ô, foi mal, hein? A internet aqui bomba, eu não sabia! Isso é muito sem net. Assine 120 mega com Wi-Fi Plus. 2050. O mundo de hoje é bem diferente do que a minha mãe conta. Ela sempre me falou que o mar era sujo e que muitos animais viviam em extinção. Até que as pessoas se uniram para cuidar da natureza. E o planeta mudou. As florestas estão protegidas. E nas cidades, até o ar está mais limpo. Meu nome é Esperança. Eu agradeço a todos que lutaram e continuam lutando por um mundo melhor. Sim, ainda podemos salvar o futuro do planeta, mas para que as próximas gerações ainda tenham esperança, precisamos todos agir hoje, junto a pessoas como você e eu. O Greenpeace luta pela preservação do meio ambiente, de maneira atuante e independente, pressionando governos e empresas que não cumprem suas obrigações com o planeta. Junte-se a nós ainda hoje para transformar a esperança em realidade, para nós e para as próximas gerações. Greenpeace. O futuro nasce agora. Na Claro agora eu tenho o dobro de internet pra ver filmes, séries e vídeos. Ainda uso um monte de app limitado sem gastar minha internet. É tudo que a minha família mais usa, ilimitado. Isso no 4.5G até 10 vezes mais rápido. Vem pra internet mais rápida do Brasil. Tá esperando o quê? Claro, você merece o novo. De volta aqui ao programa Finanças Simples Assim, hoje com o convidado Saulo Godoy, que é investidor e educador financeiro. Saulo, conta pra gente o que te fez querer reverberar a tua mensagem. O Saulo tem cursos de investidor para pessoas que querem se tornar investidores. E conta pra gente o que você passou de investidor para educador financeiro. Foi um processo assim, eu nem busquei isso, né? Aconteceu, foi por acaso, né? Eu comecei a compartilhar algumas coisas que eu entendia que tinha na indústria, mas que poderiam ser mudadas pelas pessoas no Facebook, e aí começou a gerar compartilhamento. Um grupo aqui de Recife pediu para eu falar sobre essa minha vida, como falar um pouco mais de investimento. Eu transformei isso numa palestra, e a palestra virou curso, e quando eu vi eu já estava dentro dessa roda viva e não consegui mais sair, né? Mas, falando mais do porquê, eu acho que o compartilhar para mim, ele cumpriu uma relação de propósito, de entrega, porque eu entendi que as pessoas, muitas pessoas sabem sobre investimento, mas não aplicam,
e muitas pessoas aplicam, mas não sabem investir. Então essa diferença entre saber e fazer fez com que eu tentasse, através das redes sociais, ou através de uma conversa num bar, ou qualquer ambiente que eu tivesse, ajustar um pouco esse entendimento das pessoas, né, da relação da poupança, do gerente de banco, dos agentes autônomos de investimento, enfim, que é uma relação de mercado que não tem imparcialidade, né, é um mercado de parcialidade, que precisa ser remunerado, e que quando a pessoa física, investidor, ela não entende como esse mercado é remunerado e os agentes que estão por trás, quais são as reais intenções, e não são más intenções, são intenções de sobrevivência do mercado. Mas quando ele entende isso, ele consegue se beneficiar mais e trazer o lucro que seria do mercado para ele. Então a gente sempre tentar facilitar na comunicação também, ajuda muito, porque é um mercado que é muito anglicista, tem muita palavra difícil, né? Então você pode falar alfa, beta, gama, WAC, mas você pode falar uma coisa que anda com a outra, uma coisa que anda contrário à outra, enfim, você tentar facilitar um pouco a forma, você dá acesso às pessoas, né? Mas talvez a gente queira distanciar, o mercado queira distanciar de fato para que a pessoa fique sem entendimento e ache que precisa do gerente para investir, que precisa do agente autônomo para investir. Então, essa pauta mais independente que eu faço, ela me ajuda muito porque eu posso falar coisas que talvez o gerente de banco não possa falar, mas não é porque ele não pode falar, é porque ele é um funcionário que precisa ser remunerado e bater meta, só por conta disso. Então, foi por conta disso que eu comecei a querer falar mais para a pessoa física, da mesma forma que eu consegui melhorar minha rentabilidade e construir um patrimônio de investimentos, eu estou querendo ajudar as pessoas a fazer isso também. Agora, qual foi o processo que você usou para você aprender a gerir seus investimentos? Você fez cursos ou você foi autodidata? Conta para mim como que foi essa trajetória. Essa pergunta é muito legal, porque eu sou um praticante, eu não sou um acadêmico. Eu não fui o melhor aluno no colégio, não fui o melhor aluno na faculdade, longe disso, né? Então, eu sempre aprendi errando. Eu acho que, para mim, o processo, o mercado, ele pertence aos praticantes, ele não pertence aos teóricos, né? Os teóricos, por vezes, não têm nem dinheiro aplicado na bolsa. Eu conheço muita gente que fala muito de bolsa, mas quando eu pergunto os ativos, a pessoa não está nem alocada. Então, esse é um mercado que pertence aos praticantes. E o processo de desenvolvimento e aprendizado, ele vem através da dor. Eu costumo dizer assim, a indústria aeronáutica hoje ela não se desenvolveu em processos, aviões mais tecnológicos e seguros, porque você tem engenheiros superdotados. Você tem muito piloto no fundo do mar que precisou morrer para que você consertasse alguma coisa na turbina, por exemplo. A Fórmula 1, né, ela não é segura hoje porque os engenheiros entenderam que o aerofólio tem que ser... Não, Ayrton Senna é um grande exemplo disso. Precisou uma fatalidade acontecer para o processo se desenvolver. E assim é com a gente. Então, quando você é praticante, você aprende no erro, na dor, se machucando muito. E isso vai criando um processo de via negativa. Então você vai eliminando a disponibilidade de coisas que você teria para fazer, porque você já errou. E aí você adota o princípio da eficiência. Então você consegue fazer menos coisas, mas ter resultados muito melhores. Então o meu processo de aprendizado não foi acadêmico, né? Não tenho formação em finanças nem nada, foi na dor, na curiosidade, errando, testando, entendendo que eu acertaria mais se eu viesse para esse lado esquerdo aqui do que para o direito, por exemplo. Então, a minha formação é prática, não é teórica, por exemplo. O que gera muito mais credibilidade. O que gera, depende, né? Hoje em dia, isso é muito legal, essa questão da credibilidade da dor, porque você sabe o que o cara está sentindo, mas as pessoas ainda se referenciam muito na chancela, no currículo. Então, eu não sei, depende de onde... para quem você está se projetando. Eu acredito literalmente, pelas referências dos mentores que eu tenho em vida, que a prática e o talento sempre vai perder do esforço quando o talento não faz esforço. Então, eu gosto mais da prática mesmo. Nosso propósito hoje é trazer o conhecimento para você, telespectador, sobre renda fixa. O que
você precisa levar em consideração para que você possa investir com segurança? Então, eu convidei o Saulo para que ele possa falar para a gente o que a pessoa precisa ter de conhecimento para começar a investir, Saulo, em renda fixa. Explica primeiro para o telespectador o que é renda fixa. Renda fixa é um tipo de investimento, tá? Que ele é dentro dos ativos de investimento que você tem. Tem vários ativos em renda fixa, mas ele é o mais seguro, tá? O mais conservador, enfim. Ele sempre vai te dar um retorno na média. Ele não é como ações, que você pode fugir muito à média, né? Você pode ter um retorno em assimetria, um potencial de ganho muito maior com um potencial de perda também muito maior. Então, o investimento em renda fixa é um investimento para pessoas conservadoras, tá? Então, o que você precisa ter de conhecimento claro, sempre vai ter que ler, vai ter que fazer curso, é a busca, né? Então, se eu pudesse dar a dica, a curiosidade é o melhor caminho que ele vai te movendo. Então, um curso, seguir pessoas que falam sobre renda fixa, né, que são mais independentes, sempre vai ser a melhor dica que eu posso dar, porque pessoas independentes, ela fala independente da instituição, né? Do conflito de interesse, mas renda fixa por si só, ela é um produto seguro, fatalmente você não vai incorrer em risco de ruína, de morrer, né, nos seus ativos, em renda fixa. Então, ele cumpre um papel, sim, para as pessoas que querem ser mais seguras de investimento. A gente vai aprofundar um pouco, mas eu queria que a gente começasse também comparando poupança ou renda fixa. Por que muitas pessoas ainda deixam quantias significantes na poupança, em vez de ir para a renda fixa? A poupança faz parte da renda fixa, né? A renda fixa é tudo aquilo que você sabe o quanto você vai ganhar. Esse é o princípio, o pilar fundamental. Na poupança você sabe que você vai ganhar 70% do CDI. Então a poupança ela fixa o seu rendimento a 70% do CDI. Isso é muito legal, até a oportunidade de falar isso, que as pessoas confundem conceito e produto. O conceito poupar é uma coisa, o produto poupança é outra. Mas as instituições pegaram essa palavra e fez, putz, mas a sociedade já sabe o que é isso, então vamos criar o produto poupança. Né? Poupar é uma coisa louvável e a gente tem que fazer isso mesmo. Né? Mas poupar não é investir. Comprar um apartamento para morar é poupar dinheiro para comprar um ativo para você ficar dentro dele. Né? Comprar um carro não é investir. Comprar um carro, você vai poupando dinheiro para comprar um carro, né? Para você dirigir, sentar nele e ele vai depreciar ao longo do tempo. Investimento é tudo aquilo que você compra que gera capital para você a partir daquele ativo que você comprou. Então existe até a diferença conceitual, mas o produto poupança hoje, ele de fato não é o melhor produto para você poupar o seu dinheiro, porque você está perdendo o valor real por vezes quando a inflação é maior do que a poupança. Então as pessoas confundiram o conceito com o produto e alocam dinheiro no produto. Importantíssima essa observação que você fez, porque as pessoas confundem muito, achando que isso é um investimento quando não é um investimento. Mas no próximo bloco nós vamos continuar para que você entenda e saia dessa entrevista, desse programa, conhecendo e podendo fazer escolhas de que curso você buscar e de como investir o seu dinheiro. Fica com a gente que no próximo bloco nós vamos falar mais de renda fixa. Soanet tem tudo o que você precisa para aproveitar sua internet, com novidades via cabo e Wi-Fi. Assim, tudo pode funcionar perfeitamente em todos os cômodos, com a conexão estável e o sinal que chega onde precisar. A tecnologia Wi-Fi Plus utiliza um modem que manda o sinal em 2 frequências diferentes. Isso diminui a interferência e aumenta tanto o alcance da conexão quanto a velocidade. Toda a família pode se conectar ao mesmo tempo.
O ponto Ultra leva ao máximo de ultra velocidade onde você quiser, conectando um cabo exclusivo para a Smart TV, o videogame ou o computador. E o Wi-Fi Plus 360. 3 repetidores colocados em pontos estratégicos ampliam o sinal da sua banda larga da net e você se movimenta por toda a casa sem perder a conexão. Com as tecnologias de conexão da NET, navegar na internet nunca foi tão rápido. Acesse o site e conheça soluções para a sua casa ficar sempre conectada. Eu não consigo ver mais onde cortar aqui, viu? Não é possível. Não, deve estar errado isso aqui. Como é que a conta de celular chegou nesse valor aqui? Eu sei lá, esse cara tem amigo no Brasil inteiro, ó. Tem ligação do norte ao sul. A gente vai ter que pagar isso. Você sabe onde achar esse sujeito? Nem eu. Inacreditável. Será que dá para gerenciar os custos de ligações na sua empresa? Claro que dá. Na Claro Empresas, dá para ter gestor online para todas as linhas. Claro, sua empresa merece o novo. Rapaz, faz uns 5 anos que eu não vou no médico, mas eu tô tranquilo. Faz isso não, rapaz. Se tu tiver alguma coisa, já podia estar se tratando. Aí é amigo. Tem doença que é silenciosa. Quanto antes souber, melhor. Sífilis, HIV, hepatites B e C. Procure uma unidade de saúde e faça o teste rápido. O resultado sai em 30 minutinhos. E, se tiver qualquer coisa, de lá mesmo você já é encaminhado para o tratamento. Faça o teste, se cuide e viva melhor. Bem-vindo de volta ao Finanças Simples Assim. E hoje nós estamos num bate-papo muito legal com Saulo Godoy, que é investidor e educador financeiro. Nós estamos falando de renda fixa. Mas antes de a gente falar de renda fixa, eu queria que o Saulo trouxesse para a gente como a pessoa deve começar a construir a vida financeira dela, os investimentos, enfim, construção mesmo de um patrimônio financeiro. Qual é essa jornada? Como ela deve ser construída, Saulo? Ela é uma jornada em passos muito firmes, em passos seguros, né? A gente tem que construir um castelo de cimento e não um castelo de areia, né? Então, eu costumo dizer que você que está querendo começar a construir a sua vida financeira através de ativos financeiros, comece com a renda fixa. A renda fixa é a porta de entrada para que você tenha uma base sólida de patrimônio, onde você não vai incorrer em risco de ruína se alguma coisa fatal acontecer. Então, a primeira busca do investidor, primeira coisa é ganhar valor real. Então, você tem que procurar ativos que remunerem acima da taxa básica de juros ou a taxa básica de juros, que é a Selic. Abaixo disso, são produtos que fatalmente você pode perder da inflação e você tem esse produto disponível hoje para todo mundo. Um título do Tesouro, por exemplo, ele paga 100% da Selic. Então, qualquer coisa abaixo, se você já tem esse disponível, começar por ele. Entrando na renda fixa, pelo Tesouro ou por um CDI que pague isso também, você tem que construir 6 meses das suas despesas fixas em ativos de liquidez como esses. Porque qualquer intercorrência no meio do jogo, uma fatalidade, você tem um dinheiro disponível. A gente não sabe, o amanhã ele é invisível, né? Então, se você precisar de alguma coisa, você precisa ter essa liquidez, né? Após esses 6 meses de construção de liquidez em patrimônio financeiro, constrói 2 anos das suas despesas fixas em ativos de renda fixa, mais longos. Talvez você não queira liquidez aqui. Aqui você pode se beneficiar do longo prazo e dos juros compostos rolando ao seu favor. Essa é a maior forma de construir riqueza, é o tempo, né? Quando alguém me pergunta, então, eu tenho 5 mil reais para investir, o que é que eu faço? Eu falo, quanto tempo você tem? Porque esse processo de acúmulo é uma bola de neve. Depois disso, que você construiu aí seu patrimônio financeiro em ativos seguros, aí você começa a apostar mais um pouquinho, vai para a renda variável, não sabe comprar ação, compra fundo de ação, que tem um gestor por trás, que vai mexer os ativos e te ajudar com isso. Mas esse processo
de segurança e construção de patrimônio, ele faz com que você tenha solidez e qualquer risco que aconteça do futuro da sua imprevisibilidade, você não morra no meio do jogo. Né? Investir é um processo de permanecer vivo para poder jogar a próxima rodada. Se você pega todo o seu dinheiro e coloca em Bitcoin, e o Bitcoin cai 70%, o que aconteceu com o seu patrimônio? Né? Então, essa diligência por trás da construção, ela é necessária e recomendada. A gente tem que ser prudente. Então, 6 meses da sua renda ou das suas despesas fixas? Despesas fixas. Putz, eu tenho aqui R$1.000 de despesa fixa por mês. Tá bom, então R$6.000 num Tesouro Selic, num fundo DI que pague 100%, enfim. Aí, depois disso, você compra lá um tesouro para 2024 ou pega um CDB de 5 anos, porque a tua liquidez tu já garantiu. Então, a primeira coisa é garantir a liquidez, ou seja, ter um dinheiro aplicado que você pode disponibilizar rapidamente. Agora, nesse caso, o mais importante é a liquidez, ou seja, você dispor do dinheiro de uma forma rápida e não a rentabilidade, não é isso? Isso, eu costumo dizer que você não entra num processo de investimento pela rentabilidade. Cada produto ele cumpre um papel dentro da sua carteira de investimento. Então, quando você investe num CDI ou num Tesouro Selic, você não quer ganhar dinheiro com aquilo. Porque o papel dele não é esse. O papel dele é fazer com que você tenha dinheiro disponível no momento que você precisar, acima da inflação e com rentabilidade diária. Esse é o papel. Tudo e tão somente isso, você topou, nos outros ativos você vai construindo outras coisas. E por que não deixar o dinheiro, em vez do CDI, na poupança? Por que não? Que é o que a maioria das pessoas fazem. Como a gente falou, né? As pessoas estão projetando o conceito no produto. Né? Mas o porquê não, e aí, matematicamente falando, porque quando ele rende 4% ao ano, que é o que ele está rendendo agora, 4,48%, e se você tiver uma inflação de 6%, a gente já chegou a ter inflação de 10%, por exemplo, o seu poder de compra ele diminuiu. Então aquele dinheiro que você tinha na mão, que você comprava, fazia a sua feira, agora você vai ter que reduzir alguma coisa da sua feira, porque o dinheiro não é e não tem a mesma potência que tinha a posteriori. Então, se você proteger isso na Selic, independente da inflação, o seu dinheiro vai sempre ganhar poder de compra. Você está valorizando ele a valor real. Então, esse é um porquê de explicação técnica. Né? Eu quis pedir ao Saulo para explicar melhor, porque muitas vezes a gente acha que o dinheiro que a gente deixa na poupança, ele está rendendo e está sendo vantajoso, quando na verdade você está perdendo o seu poder de compra. Então é importante você se atentar para esse detalhe na hora de escolher aonde alocar, né, o seu capital. Ok, então a pessoa já construiu seu fundo de emergência, esses 6 meses. A segunda etapa é construir que parte do capital? Isso é legal. A segunda etapa, o processo de construção de patrimônio, ele é um processo individual, intransferível. Né? Então, o que eu posso dizer, eu acho que a gente nem tocou, mas qual o seu planejamento? Né? Então você vai construir, a reserva é para todo mundo, independente de planejamento, porque esse é um princípio de sobrevivência, de prudência. Né? Mas após isso, você tem que entender qual o seu plano. O seu plano com o dinheiro é uma construção de um patrimônio para você se beneficiar disso no futuro, e no meio do caminho, entre hoje e até esse dia, você não tem outro objetivo, alongue máximo os seus investimentos. Alongue ao máximo. Né? O Tesouro tem um produto até 2050, por exemplo. Né? Até 2035. Agora, se você tem um casamento em 2024, você compra um produto que tenha vencimento até 2024. Então a importância do planejamento também, nessa construção, é fundamental. Porque se você colocar seu dinheiro pela rentabilidade, só que você precisa dele em 2024, e você colocou em 2035, e você teve uma mudança de economia no Brasil,
esse dinheiro pode estar menor. Então a importância também de entender os passos através dos seus objetivos individuais, de valores intransponíveis, que são somente seus. Então depois da reserva de emergência, você tem que entender o que você quer depois dali. Né? Se eu puder ser mais simplista aqui e falar, vamos dizer que é uma carteira para aposentadoria. Então eu vou dizer para você, alongue ao máximo esses investimentos. Comprem coisas que te entreguem vencimentos muito longos, porque os juros compostos é a melhor formação que você tem para patrimônio, que é juros sobre juros, e ele sai de uma projeção aritmética, né, de soma, e vai para exponencial. Então, cresce muito ao passar de um tempo. Então, quanto mais alongar, sempre melhor recomendado. Contudo, se você tiver nesse meio do caminho algum objetivo que você saiba a data, a renda fixa é excelente para isso. Porque a renda fixa ela tem um elemento vencimento nos produtos. Então você sabe quando vai ter a disponibilidade desse dinheiro. Ok. Estamos terminando o terceiro bloco. Fique com a gente que no próximo bloco a gente vai falar mais de investimento para que a gente possa desmistificar para você e você possa aprender a fazer escolhas simples assim. Tá esquecendo de nada, não? Celular, dinheiro, chave do carro. Uma camisinha, pô. Prevenção não tem idade para acontecer. Por isso, a Prefeitura oferece o programa de atenção integral à saúde do homem nas unidades de saúde, com acompanhamento médico e exames laboratoriais, como teste rápido para sífilis e outras infecções sexualmente transmissíveis. Disponibiliza também preservativos gratuitamente. Se cuide e continue esbanjando saúde. Prefeitura do Recife. Dedos, eles são únicos. Eles riem e às vezes gritam. Dedos arriscam tudo. E até alteram o nome e a senha da rede Wi-Fi fácil. Dedos esbanjam talento. Se transformam em animais, fazem cuti-cuti e atualizam os dados no aplicativo Minhanet. Aqui seu dedo faz milagre. Minhanet, a net conectada com você. O 4.5G da Claro é até 10 vezes mais rápido. É o mais rápido do Brasil. Esse negócio aqui voa mesmo. Isso tá cada vez mais impressionante. Oh, yeah. E ainda tem uma cobertura incrível. Com esse 4.5G eu me dei bem demais. Vem pra internet mais rápida do Brasil. Tá esperando o quê? Claro, você merece o novo. Seja bem-vindo de volta ao programa Finanças Simples Assim. Hoje nós estamos falando de investimentos em renda fixa e o nosso convidado é Saulo Godoy. Saulo, nós estamos falando do alguns tipos de investimento, quais são as prioridades que a pessoa deve ter para começar nessa jornada de acumular um patrimônio. Eu vou colocar uma situação para você e você dizer essa pessoa o que seria melhor, o que ela deveria escolher em termos de investimento. Então, ok, primeira coisa é você ter 6 meses das suas despesas fixas. O Saulo já falou que você deve investir em renda fixa. Vamos dizer agora que a pessoa tem uma viagem que ela quer fazer com toda a família, daqui a 5 anos, uma viagem para a Europa de 1 mês, com 3 filhos, marido e esposa, e quer se aposentar aos 60 anos e ter uma renda, ter um capital que gere para ela uma renda que seria o salário dela hoje. Ela não quer depender da aposentadoria. Ela quer depender de um capital que vai render o salário dela. Como ela deveria construir esse patrimônio financeiro? Legal, temos 2 situações aqui, né, bem diferentes. Um objetivo de lazer e um objetivo que você não pode incorrer no risco de apostar, perder esse dinheiro, porque é um dinheiro de viagem, né?
Então, se é daqui a 5 anos e você sabe, você tem dentro do mercado de renda fixa, em CDB, em Tesouro, títulos que carregam até essa data. Então, se você colocar agora e fizer uma simulação, todo site de corretora, de banco, faz simulação. Então, você pega quanto custa a sua viagem, né, quanto você tem agora, e se esse rendimento até lá você vai ter ele ou não. Né? Então, se você não tiver, você faz a alocação para 5 anos e todo mês você vai precisar realocar no produto até o vencimento. Então você talvez não precise ir no produto de liquidez. Né? Para a viagem de 1 ano, eu sempre aconselho colocar no Tesouro Selic, porque é um tiro muito curto. 5 anos, você alonga muito mais isso e aí você consegue, no mercado de capital de renda fixa, ter produtos que carregam até 5 anos. Então você se beneficia disso também, pagando uma taxa muito melhor do que a Selic hoje, que é 6,5%. Então, o objetivo com previsibilidade, ele beneficia a sua taxa, porque aí você começa a escolher através disso. Né? Agora, para a aposentadoria, né? Então, para alguém que já trabalhou muito, construiu todo o seu patrimônio e a partir de agora ele quer usufruir. Né? Existem as etapas de investimento. Né? Conhecimento é o primeiro, acúmulo. Né? A minha idade, eu estou numa fase de acúmulo, mas fatalmente eu vou migrar para a fase de usufruir tudo aquilo que ao longo da minha vida eu ralei para construir. Então, a gente tem hoje um produto que é super recomendado para isso, que é o juros semestrais do Tesouro, por exemplo. Né? Você coloca o seu capital lá, de 6 em 6 meses, ele vai te dar uma rentabilidade daquele dinheiro que você alocou. Eu costumo fazer a brincadeira da vaca. Né? A vaca, você vai alimentar ela, você criou ela e agora ela vai te dar leite. Então você vai se beneficiar disso ao longo da sua vida. Né? E eles têm vencimento até 2035, até 2050. Então se você tem um belo patrimônio hoje formado, você quer segurança nesse patrimônio, e o seu patrimônio você quer que ele ainda cresça valor real, contudo você quer aproveitar a partir de hoje, no Tesouro Direto, que é o programa Tesouro Direto, você tem o Tesouro Juros Semestrais, com vencimentos de 2035 e 2050. Que você alocando lá, ele vai proteger o principal, mas de 6 em 6 meses você já tem uma mesada para começar a aproveitar. E com a melhor segurança que você tem. Né? O Tesouro é o produto mais seguro para se investir em qualquer economia do país. Agora, ok, a pessoa já entendeu, meu telespectador, mas como ele vai investir no Tesouro? O que ele tem que fazer para investir no Tesouro? Boa pergunta. E esse é um mercado em transformação. Isso é a melhor coisa que está acontecendo hoje. Você que está querendo investir e entrar no mercado, você está entrando num mercado muito mais desenvolvido do que era 6 meses atrás. Os grandes bancos, as grandes instituições já estão disponibilizando tesouro para a pessoa física, que antigamente nisso não acontecia. Você só conseguia comprar via corretora. Então, quem tem instituições pode falar com seu gerente e falar que quer aplicar no tesouro. Né? Mas se você quiser e não quer falar com o gerente, você abre uma conta na corretora, na sua casa, faz a aplicação no tesouro. No momento que a corretora emite uma ordem para o tesouro, que você, no seu CPF, quer comprar, o tesouro se comunica com você. Então todo o sistema hoje ele já está desenhado de uma forma para garantir a segurança da pessoa física, né, da pessoa que nunca investiu. Porque existe um processo de comunicação. Né? A corretora emite a ordem é liquidada, seu dinheiro está agora com o governo, você comprou um título da dívida do Brasil, e o Brasil vai falar com você, olha, a partir de agora, Ângela, esse seu dinheiro está comigo, está aqui. Então tem todo um processo seguro hoje que deixa o investidor menos aflito na aplicação. Então hoje, a partir de agora, você tem 2 vias. Ou você pode ir com o seu gerente pedir diretamente no banco para investir no tesouro, ou se você não quer, você quer fazer de casa, de qualquer lugar do mundo, você faz via corretora e o processo é bem intuitivo. As plataformas hoje de corretoras, se você entrar lá, já você abre a conta, recebe no mesmo dia a sua conta da corretora para fazer a transferência e poder aplicar. E se a corretora quebrar? É o que o consumidor, o telespectador está pensando lá do outro lado. Esse é um grande mito. Né? As crenças limitantes, eles
tem o poder de fazer com que a gente não atue, né? Porque a gente acha que se a corretora quebrar, o meu dinheiro vai embora. Corretora é como um corretor de imóvel, ele só ajuda a transacionar entre os agentes. Então a corretora, quando você aplica no Tesouro Direto, seu dinheiro vai para o cofre da União. Né? Quando você aplica no LCI, seu dinheiro vai para o cofre do banco. Quando você aplica no debênture, seu dinheiro vai para o cofre da empresa. Né? Então a corretora ela só agencia isso e ganha corretagem, comissão. Né? Então se a corretora quebrar, não tem problema. Você muda o seu agente de custódia, fala com a B3, né, e troca o seu agente de custódia, só não deixe dinheiro na conta corrente da corretora. Porque se a corretora quebrar e seu dinheiro estiver na conta corrente, vai embora junto. Ou seja, faça a aplicação no mesmo dia. Exatamente. Não pode deixar o dinheiro lá para aplicar no dia seguinte. Eu gostaria, Saulo, que você falasse agora para o telespectador que quer conhecer um pouco mais e é daqui de Recife, como ele pode fazer seus cursos, quais são os cursos que você tem e como ele pode te achar para aprender um pouco mais de investimento. Tá. Obrigado pela oportunidade de falar. De Recife ou do mundo, né? A gente agora está É verdade, mundo, né? Tem online Estamos também. No YouTube, tem tudo. Então, de Recife para curso presencial, sim. Né? Em janeiro, a gente vai fazer o nosso segundo curso, Investidor Profissional. É um curso mais denso, não é para iniciantes, não recomendo para iniciantes, mas é um curso sobre investimentos, para aquelas pessoas que já investem e que querem melhorar essa qualidade de se tornar um investidor. A gente vai ter em janeiro, não temos datas, mas se quiser falar comigo, fala lá no Instagram, a gente troca essa ideia. E para quem quer fazer algum curso, eu tenho cursos online hoje em dia, né? Eu tenho 3 cursos. Esse para iniciante, é o Guia para Iniciante. Então a gente fala da parte mental, da parte de planejamento, da parte de execução e gestão. Isso é uma grande ferramenta do investidor, né? Tudo que pode ser medido pode ser melhorado. Então a gente fala também de gestão no curso, e eu tenho um curso de Tesouro Direto para iniciantes e curso de Tesouro Direto intermediário. Mas onde as pessoas encontram esses cursos online? No meu Instagram tem link para isso, mas também encontra na plataforma da Udemy Brasil, que é uma plataforma de cursos super acessíveis, o valor é super barato dos cursos, não é um custo caro. Então tem esses cursos aí disponíveis já para quem quer começar a investir. Então não perca a oportunidade de conhecer um pouco mais, para que você possa fazer escolhas melhores e possa efetivamente ganhar com esse capital que você tem e pode transformar ele numa renda para você mais tarde. Agora, conhecimento é tudo, então procura o Saulo e faça os cursos dele para que você possa fazer melhores escolhas. Saulo, muito obrigada, o nosso programa chegou ao fim, passou muito rápido, né? Foi muito bacana, muito obrigada pela presença e continue com a gente toda quinta-feira às 10h30 no programa Finanças Simples Assim. Tchau!